Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do processo de criação das coleções. É a partir das coleções que o acervo é expresso. Então você pode ter uma ou mais coleções para estruturar os seus objetos e as informações sobre esses objetos. É um pouco disso que eu vou mostrar para vocês agora. Então pessoal, vou mostrar um pouco para vocês do processo de criação da coleção. Já inicio na página de administrador do WordPress, onde está o nosso Tainacan, e vou acessar o Tainacan. Logo na página inicial do Tainacan, na área de coleções, é possível ver uma opção de criar a coleção, é ela que a gente vai utilizar. Ao clicar nessa opção, uma nova página aparece e essa página é a página de configuração da coleção. Então aqui estão algumas informações que a gente vai precisar preencher para efetivamente continuar o processo de criação dessa coleção. Tudo bem? Então, em nome, a gente preenche o nome que seria dado a essa coleção, no nosso caso, acervo museológico. A título de exemplo, tá bom? Em miniatura, a gente vai colocar uma imagem que represente essa coleção. Então, vai ser uma imagem de miniatura. Vou mostrar um exemplo para vocês de uma coleção teste que a gente tem do Museu do Ouro, que ela já tem uma miniatura e fica mais claro para vocês. Então, essa é a página inicial da coleção quando a gente está usando, nesse caso, o tema Tainacan Interface. Se você quiser saber um pouco mais sobre temas WordPress e Tainacan, eu convido você a explorar um pouco o vídeo que a gente fez especificamente sobre isso. Bom, a miniatura seria onde está essa bolinha clara aqui com a logo do Museu do Ouro. Então, a gente escolheu a miniatura dessa coleção para ser a logo. No nosso caso, eu vou clicar em editar, porque se a gente não mudar essa miniatura, essa opção não vai aparecer, tudo bem? Então eu vou editar essa miniatura e vai me abrir uma página de configuração, que é uma página de biblioteca de mídia ou de seleção de mídia. É um lugar onde as mídias que eu inseri no WordPress de forma geral, e aí Tainacan e outros lugares do WordPress, vão aparecer, e nesse caso eu posso escolher uma logo que eu já tenha inserido no site ou alguma coisa que esteja na minha máquina localmente. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em enviar arquivos e vou selecionar uma imagem que eu separei para a logo dessa coleção, para a miniatura dessa coleção. Seria essa imagem aqui. Ao selecionar ela automaticamente entra na minha biblioteca de mídias e eu consigo editar algum texto alternativo, alguns metadados da imagem, mas nesse caso eu vou só selecioná-la. Ao selecionar a imagem nesse processo de miniatura da coleção, o Tainacan me pergunta se eu quero recortar a imagem ou se eu quero pular o recorte. Por quê? A miniatura ela vai diminuir essa imagem para o tamanho de uma miniatura. E eu posso querer, por exemplo, focar a miniatura no centro da imagem ou num lugar da imagem específico. Se esse for o caso, eu escolho a opção de recortar. Se não for o caso, eu escolho a opção de pular o recorte, que é o que eu vou fazer aqui. Pronto, pulei o recorte, a imagem foi redimensionada, ela foi reduzida para caber no tamanho da miniatura. Além disso, eu tenho a opção de página de capa. A opção de página de capa é quando você quer que o usuário, ao acessar o link da coleção, ele não caia diretamente nessa listagem de itens. Você pode fazer uma página no seu site com mais informações textuais, utilizando blocos de conteúdo do Tainacan, para dar uma contextualização para esse usuário e escolher que essa vai ser a página de capa da sua coleção. A partir dessa página, você direciona o usuário para a listagem de itens. Se você quiser saber um pouco mais como faz esse tipo de página, que é uma página informativa sobre o seu acervo, eu convido você a explorar o nosso vídeo sobre criação de páginas informativas usando o Tainacan. Bom, nesse caso a gente não tem nenhuma página de capa, eu vou deixar desativado. A opção seguinte que a gente tem é a opção de ordenação inicial padrão. Isso seria basicamente a forma com que a listagem dos itens na página da coleção vai aparecer. Então, por exemplo, nessa coleção que a gente já tem pronta, o usuário ele pode escolher depois se ele quer ordenar ascendente ou descendente e qual o metadado que ele quer ordenar os objetos. Mas a primeira escolha você define aqui. Então, a primeira vez que o usuário acessou, os itens vão ser ordenados como e por qual metadado. Por padrão, eles são ordenados de forma ascendente pelo metadado de data de criação.
tudo bem? Se você quiser escolher um outro metadado que você tenha na coleção, eles aparecerão aqui. No nosso caso, a gente não tem nenhum, então aparece basicamente os metadados básicos e o metadado de denominação, que é o metadado que a gente criou para o repositório. E você pode escolher a forma ascendente ou descendente. A próxima opção é esconder miniatura na lista de itens. Essa lista de itens, ela tem essas miniaturas das imagens, tudo bem? Que são as imagens dos objetos. Você pode escolher esconder essa miniatura, principalmente no caso que você não tem imagens. Basicamente, você só tem os metadados ou objetos textuais. E você pode deixar essa opção ativada, tá bom? Os modos de visualização disponíveis no tema, nessa opção você escolhe quais modos estarão disponíveis. Esses modos de visualização, eu não vou explicar um por um, mas eles são formas que o usuário pode reordenar a aparição dos objetos. Inclusive, você pode escolher uma forma de visualização padrão também para a exibição desses objetos. No nosso caso, a gente pode deixar tudo selecionado, ou podemos, por exemplo, tirar o modo de slides e o modo de lista, por conta da característica dos objetos que a gente for inserir, ser mais interessante que o usuário veja um pouco de metadado e a miniatura do objeto. Para ilustrar isso, eu vou voltar aqui na nossa coleção que já está pronta, e está vendo que tem uma opção aqui de visualização, e aí aqui está escrito fichas. Então esse formato de quadradinho com a miniatura do lado e alguns metadados é o formato fichas. Se a gente mudar, por exemplo, para cartões, a visualização inicial do objeto muda. Então, ele aparece com um destaque padrão na imagem de miniatura do objeto, e se houver alguma descrição sobre o objeto, vai ser priorizado esse metadado de descrição. E assim por diante. Então, por exemplo, esse formato Masonry aqui, ele só apresenta as miniaturas dos objetos, e aí de forma proporcional ao tamanho da imagem. Bom, então são diferentes formas, você pode escolher ativar todos ou ativar só alguns para que o usuário explore da maneira que ele quiser, e você pode ainda escolher o modo de visualização padrão. Por padrão, nessa característica de acervo museológico que a gente trabalha, a gente escolhe sempre fichas para deixar um pouco de metadado descritivo sobre o objeto e uma imagem para dar ideia do que aquele objeto é. Mas você pode escolher o que mais se adequar ao seu acervo, né? A coleção de objetos que você tem. Por fim, dessa parte da configuração da parte esquerda, a gente tem as configurações de tema do cabeçalho. Tá vendo esse cabeçalho escuro aqui, cinza, mais ou menos, com esse título da coleção com letras brancas? Isso é customizável aqui. Então, a cor de fundo você pode decidir nessa primeira bolinha, e a cor do texto da coleção você pode decidir aqui. Você deixa branco se o fundo for mais escuro, você deixa preto se o fundo for mais claro, tudo bem? Bom, subir aqui de novo, vamos para a parte de configurações à direita. A gente tem, a primeira coisa que a gente vê é o status. O status da coleção, muito semelhante aos metadados, aos itens, aos filtros, é se o usuário externo vai ter acesso a essa coleção ou não. Então, quando ela está publicada, qualquer usuário com o link da coleção pode ver os objetos que estão públicos nessa coleção. Se a coleção está privada, só os usuários logados no WordPress, com permissão para ver essa coleção, verão essa coleção. Então, usuários externos não verão. E se ela já estiver no lixo, essa coleção ela vai já ser iniciada no lixo. É como se você estivesse fazendo só um teste. Ninguém vai ver essa coleção efetivamente. Se você for usuário administrativo, você tem que entrar na lixeira para recuperar ela. Bom, vou deixar ela pública aqui nesse momento. A imagem do cabeçalho, muito parecida com a miniatura, só que é essa imagem mais destacada ao longo do corpo do site. Nesse caso do tema, ela aparece assim. Em alguns casos, você tem condição de esconder essa imagem também. Nesse caso, para escolher a imagem, é o mesmo processo da miniatura. Clique em editar. Você pode escolher alguma imagem da sua biblioteca que já esteja no seu site, ou você pode enviar arquivos. E aí eu vou enviar aqui arquivos, vou selecionar os arquivos, vou escolher uma imagem que eu já tinha separado. Mesmo processo, espero ela carregar e aparecer o botão de selecionar em azul aqui embaixo. Uma vez que isso ocorrer, a gente clica nele.
vai aparecer um processo de recorte um pouco diferente agora, porque a imagem de header, a imagem de cabeçalho, ela precisa ser mais espremidinha, ela precisa ser mais alongada. Então você tem essa característica de poder escolher qual que é o centro da imagem, qual que é o foco da imagem que você quer. Você não pode aumentar nem diminuir esse escopo de corte, tá? Então, eu vou escolher esse centro mais ou menos aqui da imagem e vou recortar a imagem. Se você pular o recorte, esse recorte vai ser feito automaticamente para você. Vou recortar essa imagem nesse nível e pronto, a gente já tem uma imagem de cabeçalho da nossa coleção. A descrição da coleção é um lugar onde você coloca um pouco do contexto, um pouco da história para o usuário entender mais ou menos onde ele está. Vou deixar só algum texto qualquer aqui, só para a gente ver onde isso vai aparecer. Por fim, o slug é o sufixo do link que vai dar acesso a essa coleção. Então, por exemplo, no nosso caso é rosaluiz.com, nosso site. Então, seria rosaluiz.com/acervo-museológico. Esse é o link de acesso da coleção. Se você quiser deixar esse link mais fácil ou mudar para um outro tipo de nome, é só mudar o slug. Tudo bem? Por fim, a gente tem duas outras opções. Permitir habilitar comentários nos itens, ou seja, como isso é um WordPress, isso é um site, o Tainacan expressa os objetos através desse site, você pode permitir habilitar comentários nas páginas dos itens e os usuários externos vão comentar coisas sobre aqueles itens. E a parte de permitir a submissão de item, como eu mencionei lá atrás na criação de páginas, existe um bloco de conteúdo do Tainacan que é um formulário de submissão. Então, quando você ativa essa permissão de submissão de item, você abre uma série de opções para você permitir ou não a submissão de itens por usuários externos, de forma anônima ou não. Então, aqui isso pode acontecer também. Bom, gente, esse foi o processo de configuração da criação da coleção. Eu posso escolher ir para metadados ou ir para filtros. Se eu escolher ir para metadados, eu vou entrar na página de criação de metadados, que eu já expliquei num vídeo. Então, eu convido você a explorar esse vídeo e entender como é que se criam esses metadados. Se você escolher salvar e ir para filtros, você necessariamente já tem que ter algum metadado, porque o filtro é criado a partir do metadado. Se você ainda não explorou o nosso vídeo sobre filtros, eu também te convido a fazer essa exploração e entender melhor como que você pode concluir esse processo de criação da coleção para o seu acervo. Nesse caso, eu vou só concluir o processo de criação da coleção. Já vem alguns metadados automaticamente, mas está criada a nossa coleção. Para a gente ver efetivamente ela no site, como ficou, se eu clicar no botão de visualização da coleção, aqui em cima, esse olhinho, ele vai aparecer como nada encontrado, tá bom? O que a gente tem que fazer? Tem que adicionar pelo menos um item, essa coleção tem que ter pelo menos um objeto. Então, vou colocar um objeto teste aqui. Não é o objetivo desse vídeo mostrar como que se cataloga um item, a gente tem um vídeo especificamente para isso, te convido a explorar ele também, mas a gente pode deixar esse item como ele estava ou publicar ele. Pronto, a nossa coleção tem pelo menos um item, se eu voltar aqui na lista de itens, a gente vai ver que ela tem esse item teste, e agora sim, quando eu clico no olhinho, eu consigo ver a nossa coleção com a nossa logo, com o nosso header cortado e o item. Dá para perceber aqui já que eu deixei configurado o nome da coleção preto e com fundo preto, e a gente não está conseguindo enxergar ele. Volto lá nas configurações da coleção e vou ajustar para deixar branco, e vou deixar em concluir. Vou acessar a visualização da nossa coleção de novo, e pronto, a gente já tem o fundo preto, o nome da nossa coleção, a descrição que aparece logo abaixo, miniatura, imagem de cabeçalho e a listagem de itens. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo era justamente passar por esse processo básico de criação de coleção. Sugiro que você explore esses demais vídeos sobre metadados, filtros e criação de itens para completar essa noção de construção do acervo a partir de coleções no Tainacan. Agradeço a sua presença até aqui e até mais.